tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, é muito bom estar na sua casa, Senhor. Sobre a promessa de que o Senhor estaria conosco e em nós todos os dias. Ali fora, o mundo tem tantas tribulações, tantas pressões, mas o teu povo tem um lugar, Pai, um refúgio para fugirmos das tribulações diárias da vida. E esse refúgio, Pai, o Senhor tem nos revelado, não é uma religião, não é a nossa ideia própria, mas unicamente Jesus Cristo, unicamente, ó Deus, a obra consumada ali no Calvário. E nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e poder mais uma vez encerrar um dia com a bênção do Senhor de vir à tua casa, adorar o teu nome e também ouvir a tua palavra. E como hoje, ó Deus, é o dia também da oração, nós chegar na tua presença com aquela certeza de que o Senhor nos ouve, porque um caminho foi aberto. Antigamente, ó Deus, o homem estava separado de ti em razão do pecado, mas o preço que o Senhor pagou foi o suficiente. E aquele véu que separava o homem do lugar santo ali no templo, no instante que o Senhor expirou na cruz, ele se rasgou, aquele véu rasgou de alto a baixo. Ali o Senhor estava dizendo com aquela ação que o caminho foi aberto e que agora todo mortal pode entrar no lugar santíssimo e ter comunhão contigo, e que pela tua justiça somos recebidos perante ti, Pai. Venha, ó Deus, abençoar agora a palavra que vamos ler e em seguida a oração que teremos, Pai. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso Deus seja sobre cada um, cada irmão, cada irmã que está aqui, né, para buscar a presença de Deus. Também aqueles que participam juntamente conosco. Que Deus lhe dê um abençoado culto aí na sua casa, onde você estiver. Amém? O mesmo Deus que está aqui, Ele está aí onde você está. Ele, Jeremias 23, verso 24, se não me falha a memória, diz que Deus enche os céus e a terra. Quando Davi desejou construir uma casa para Deus, vocês lembram, né, que ele morava numa casa boa, uma mansão como rei, e um dia ele estava ali, ele pensou, eu, um mortal, habito em uma casa de cedros. Era a melhor casa que podia haver na época, né, casa de cedros. E Deus habitando em tendas, porque a arca ficava na tenda. Aí ele pensou, não é justo isso. Vou construir uma casa para Deus. Ele foi até o profeta e falou sobre o seu propósito. E o profeta na hora disse, vai, Deus é contigo. Mas quando ele virou as costas, Deus disse, chama ele de volta. Pergunta para ele que casa ele vai edificar para mim. Se o céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Em outras palavras, pergunta qual é a medida dessa casa para que eu possa caber dentro. Deus estava dizendo com isso que, daí ele disse, ele mostra que o que ele deseja é o coração do homem. Corpo me preparaste.
Então ele é tão grande que uma casa feita pelo homem não consegue comportar ele. Mas ele se faz tão pequeno que ele cabe bem dentro do meu e do seu coração. Amém? É um privilégio estarmos aqui para adorar a esse Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos, capítulo 2, verso 23 ao 28. E depois São Mateus, capítulo 11, verso 25 ao 30. Primeiramente, então, São Marcos, capítulo 2, do 23 ao 28. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém? Aqueles fariseus cheios de tradição, censurando os discípulos porque estavam com fome e colheram umas espigas ali de trigo e esfregaram na mão para tirar a palha, né, e comendo. E eles: Olha, vês teus discípulos fazendo o que não é lícito no sábado. E estava ali quem era mais do que o sábado e eles ignoravam. Quem era esse? Jesus, né? O Senhor do sábado. Agora, Mateus capítulo 11, como citamos, do 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis vos assentar? Não vou tomar muito o tempo, até porque nós viemos realmente para orarmos, amém? Eu creio que nós devemos sempre estar dispostos a falar com Deus. Mas, um pouco antes de orarmos, uma pequena palavra sobre o tema, o descanso para a alma. Creio que esse deveria ser o foco principal de todas as pessoas. O descanso para a alma. Estava lembrando hoje uma passagem que o nosso profeta conta de um irmão que vivia. Ele era um mundano, ele não era um cristão e não queria saber de Deus. E uma certa noite aquele homem teve um sonho. Neste sonho ele
sonhou que ele era um coelho. O homem sonhou que era um coelho. E ele estava andando e, de repente, um cão muito feroz começou a correr atrás dele. E esse cão, claro que apontava para o diabo, né? Então, no sonho, o irmão, como eu disse, ele era um coelho no sonho e ele corria com tudo que ele tinha. E aquele cachorro atrás, pega e não pega, pega e não pega. E ele estava desesperado. O cachorro estava tão próximo que ele sentia o bafo já do cão atrás dele. E ele no sonho pensou, não tem mais para mim. Estou acabado. Mas de repente ele viu uma rocha e uma fenda na rocha. E então ele saltou para dentro daquela fenda e foi salvo. E ele acordou em desespero naquele sonho e ele entendeu, né? Que ele precisava se esconder na rocha. E essa rocha é Cristo. Que Satanás estava realmente para pegar ele a qualquer momento. E o diabo, ele não brinca, irmão. Se ele puder, pode ver que a Bíblia diz assim, ó, que o justo, os seus dias são contados. E eles não passarão do tempo determinado por Deus. Eles irão partir exatamente quando Deus determinou. Mas o ímpio, a Bíblia diz, se destrói por si mesmo. Em outras palavras, o ímpio morre antes do tempo. Mas quando você está em Cristo, aí não há problema. Porque aí, quando chegar a tua hora, o teu tempo, você encontrou o descanso para a alma. Então, aquele irmão, após acordar daquele sonho, ele procurou a Deus, entregar a vida dele ao Senhor, porque ele entendeu que ele precisava estar escondido na rocha, né? E, como eu disse, esse descanso para a alma é o que todos deveriam buscar. Mas você vê, as pessoas buscam tudo, menos isso. Tem tempo para trabalho, estudo, família, lazer, mas não tem tempo para o principal, para esta alma, o homem interior. Não tem tempo para ouvir, não tem tempo para se render a Deus. Isso, irmãos, é uma loucura. Porque se, por exemplo, se você saísse desta vida, ou se você nunca estivesse nesta vida, estivesse em uma vida, em uma outra dimensão, e então lhe fosse contado que havia uma terra, havia uma dimensão, né, onde as pessoas viviam na terra, em um planeta, e nesse lugar havia muitos problemas, muitos perigos, e o principal de tudo era perder a própria alma, o maior perigo. Mas que essas pessoas tinham a oportunidade de, enquanto vivem, elas se renderem a Deus, encontrar o refúgio, e que todos passam por um espaço de tempo, mas teriam que sair desta vida aqui. E nesse espaço de tempo, era o tempo em que elas deveriam decidir sobre a segurança da alma delas para outra vida, ou então partir desta vida sem Deus para a perdição e para o tormento. Isso tudo fosse contado para você naquela outra dimensão e você não conhecia essa dimensão aqui. E então fosse lhe dada a oportunidade de você ver, através de uma janela, o mundo. Ver todas as pessoas. Conhecer os pensamentos das pessoas. Conhecer as atitudes das pessoas. E você começaria a olhar e ver as pessoas se dedicando para tudo na vida
E quando alguém chegava para falar sobre a segurança eterna, você ficaria, por certo, na torcida. É agora o momento que aquela pessoa vai realmente escapar do pior que ele espera. Vamos dizer que você estivesse analisando a vida de alguém, e esse alguém só fazendo o que era errado, só se comprometendo com o pecado e cada vez aprofundando a vida dele na perdição, e você ficaria naquele suspense. Aí você, vendo a cena de que a salvação estava chegando para ele, através do conselho de alguém, através de alguém que contaria a história da redenção. Você, por certo, até iria se assentar, né? Aliviado, graças a Deus. Parecia que ele ia se perder, mas está chegando a oportunidade. E aí você via aquela pessoa simplesmente virar o rosto, dizer: não tenho tempo para isso, estou muito ocupado. E você, tendo a graça de Deus para saber tudo, conhecer os pensamentos das pessoas e saber também o tempo, quando seria o momento que a vida dela terminaria, e aí começaria a contar a contagem regressiva, e você sabendo, falta um mês, faltam 29 dias. Isso te colocaria, irmãos, ali do outro lado, em um suspense terrível, tremendo. E você vendo assim os dias se encurtar daquela pessoa, e ele simplesmente continuava com seus pecados, com suas piadas, com seus filmes indecentes, com a sua vida imoral. Mas de repente você via alguém que iria cruzar o caminho dele. Haveria um alívio na tua parte, mas que triste quando você percebesse aquela pessoa dizendo: eu não tenho tempo para isso. Ou, eu não preciso disso. Ou, eu sei como me salvar, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém. Que decepção seria para você olhar uma cena dessa? E essa é a cena que Deus assiste todos os dias, que os anjos assistem todos os dias. As pessoas, como ouvimos o pastor pregando domingo aqui sobre o juízo final, as pessoas vivendo como se nunca tivessem que dar conta um dia de suas atitudes. Mas há um descanso para a alma daqueles que querem, que desejam. Ele disse: venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Não é algo difícil, não é algo pesado, mas é um jugo suave, é um fardo leve. Por que é leve? Por que é suave? Porque é Ele que vem e carrega o fardo por nós. É Ele que entra na minha vida, na sua vida, e te dá graça para viver o Evangelho. Você só precisa de uma coisa: usar o direito que Deus te deu do livre-arbítrio para dizer: eu aceito, eu quero, Senhor. Pode fazer a obra na minha vida. Então, irmãos, veja, aqueles fariseus vivendo o brilho da tradição, mas não o brilho de Deus, com suas roupas, com uma aparência, aquele falar bem polido, chegavam diante do povo, traziam um belo sermão, conduzindo as pessoas a se tranquilizarem por estarem cumprindo algumas tradições. Mas não levavam as pessoas a ter uma intimidade com Deus. Não levavam as pessoas a conhecer Deus. As pessoas conheciam tudo sobre a tradição, mas nada sobre Deus. E isso se repete hoje. Jesus disse naqueles dias: vocês invalidam a minha palavra por causa das vossas tradições. E hoje essa escritura pode ser citada na mesma situação. O mundo invalida a palavra de Deus por causa da tradição deles. Então eles conheciam tudo sobre a tradição e nada sobre Deus.
Agora, é necessário, abrindo parênteses aqui, que nós, que pela graça de Deus conhecemos o que conhecemos, não venhamos cair em um outro perigo, de nos inchar pelo conhecimento e conhecer tudo sobre a mensagem e nada sobre uma experiência com Deus. Isso é perigoso, porque o irmão Branham diz numa mensagem assim: se o diabo não consegue te puxar para o que é, para que você não alcance o que é correto, se ele não consegue te puxar, ele te empurra para ir a um outro extremo. E aí a pessoa toma aquilo que é correto e às vezes coloca só no intelecto, só no conhecimento e assim por diante. Mas Deus, irmãos, Ele está em busca de um povo que realmente viva uma experiência com Deus. Eu estava ali no hospital, cuidando do meu pai e conversando com um paciente no lado da cama, ou numa cama ao lado da que estava meu pai, e dizendo para ele que cristianismo não é se unir a uma igreja. Falei, as pessoas têm como uma tradição, eu preenchi o requisito, eu sou da igreja tal, eu vou domingo na missa, faço a minha obrigação. Eu disse, não, cristianismo não é isso, cristianismo é uma experiência pessoal com Cristo. Esse povo aqui da Bíblia que nós lemos, que acusaram os discípulos de Jesus por colher algumas espigas de trigo para comer porque estavam com fome, esses que acusaram eram religiosos, eles cumpriam com todos os requisitos que era necessário para seguir a regra de uma religião. Eles cumpriam com todos os requisitos que era necessário para estar de acordo com a tradição da igreja a qual frequentavam. Mas não conheciam nada sobre Deus. Porque se eles conhecessem sobre Deus, eles saberiam que eles estavam diante de Deus. Os discípulos tinham esse conhecimento de estar diante da pessoa de Deus, porque lhes foi revelado, mas lhes foi revelado porque eles tiveram seus corações abertos para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Mas as pessoas é que se trancam, não querem ouvir. E aí então, veja, estão colhendo trigo, fazendo o que não se pode fazer no sábado. E Deus disse, olha, o sábado. Aí mostrou para ele, né, para eles aqui, veja o que ele diz. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, se o sábado foi feito em razão do homem, então o homem era maior do que o sábado. E muito mais quando se tratava sobre o próprio Deus em carne humana. Ali estava realmente quem estava acima do sábado. E o qual estava ali, na verdade, sendo o sábado. Porque o sábado do Velho Testamento era uma sombra que apontava para algo real lá na frente. E naquele sábado do Velho Testamento eles descansavam o físico. Era 24 horas que eles tinham para descansar. Mas no outro dia, no primeiro dia da semana, eles iniciavam toda a canseira de novo. Mas quando Jesus veio, ele se tornou o sábado real. Porque aquele sábado apontava para uma pessoa. E se aquele sábado natural era o descanso do corpo, esse sábado espiritual agora, Cristo, era o descanso para algo acima do corpo, o descanso para a alma. E aí vejam vocês que Deus, quando criou todas as coisas, Ele trabalhou 7 dias, 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. E descansou de uma vez por todas. Porque Ele não descansou no 7º dia e depois voltou a criar mais coisas. Não, Ele descansou de uma vez por todas. Já o sábado da lei, que era uma sombra, descansava
e voltava a cansar. Mas o verdadeiro sábado é o seguinte: quando você entra nele, descansa de uma vez por todas. Não volta no outro dia de novo para a velha vida. Então, esse é o descanso para a nossa alma. Esse é o descanso que Deus veio trazer através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Se você está, irmãos, por exemplo, andando de uma estrada com um fardo nas suas costas, cansado, seus pés sangrando, calejado, de repente vem alguém com um carro e para, e chega para você e diz: você quer uma carona? Com certeza você aceitaria, não? Eu pergunto, e quando você entrasse no carro, você continuaria com o fardo nas costas? Não, se você recebeu a carona, é o descanso completo. Agora, há muitas pessoas, irmãos, que têm vindo a Cristo e continuam com o fardo. Eles receberam o convite de vir a Cristo, mas nunca tiraram o fardo dos ombros. Continuam se autocondenando. Continuam achando que a salvação tem que ser por méritos próprios. E aí, quanto mais você faz, mais você vê que é indigno, é impuro. Então, você veio a Cristo, solte o fardo. É Ele que vai carregar agora. Ele disse para nós lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não é quase toda, é toda. Tua preocupação sobre a família, tua preocupação sobre a tua alma, tua preocupação sobre os teus pecados, lança tudo sobre Ele. E aí você descansa. Não é como aqueles que abusam da graça fazem, né? Porque o irmão Brana disse que é o perigo também da pessoa vir de graça em graça e cair na desgraça. Aqueles que dizem, bem, se somos salvos pelo que Jesus fez, então não importa o que eu faça, não importa se eu beber, adulterar, mentir. Não, aí a pessoa está abusando da graça e a condenação será pior para ela. Você vem a Cristo para que Ele, através de você, te liberte de todo o pecado. Aí, irmãos, o Evangelho se torna suave para viver, prazeroso para viver. Amém? Então, irmãos, encerrando, já vamos orar. Daí ele diz, no capítulo que nós lemos de Mateus 11, ele disse: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Daí ele diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é, irmãos, aceitar a pessoa de Cristo. Ele é o único que pode nos aliviar, tirar o peso da condenação, o peso do pecado. Ele diz, mesmo que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. Como ouvíamos domingo o pastor falando, né, sobre ele citando o exemplo quando ele ia na aula e escrevia, errava a escrita, então apagava. Por mais capricho que colocava ainda, ficava uma manchinha. Mas tem uma coisa, quando você vem a Cristo, Ele apaga o teu pecado e te justifica. Justificar é te dar vamos dizer, um documento que comprove assim, ó, nunca pecou. Está justificado. E aí está a grandeza de Deus, irmãos. Ele perdoa e apaga da mente dele. Isso é tão real que se você errar durante
um dia, no mesmo erro, você errar 2 ou 3 vezes. Primeira vez que você errou, você se arrependeu com tudo da sua alma, foi lá no seu quarto, dobrou o joelho e com sinceridade pediu perdão. E todo pedido de perdão sincero sempre será respondido com o perdão da parte de Deus. Aí você sai dali tranquilo, pedir perdão e estou bem com Deus. Mas daqui 1 hora ou 2, você tropeça no mesmo erro. Aí você volta no quarto e diz: Jesus, olha, até me sinto com vergonha, mas estou aqui para lhe pedir perdão do mesmo erro. Para você é a 2ª vez que está errando, mas para Deus é a primeira vez que você está errando quanto àquele assunto. Porque aquela outra vez Ele perdoou e apagou. Não tem. Vamos dizer, ali na mente de Deus, nos arquivos de Deus, não consta isso. Você diz: Senhor, de novo eu aqui. Se você pudesse ouvir ele diria assim: meu filho, é a primeira vez que você está pedindo perdão. Para mim, é como se fosse a primeira vez, porque eu não vejo mais outros erros praticados nesta área. Foi perdoado? Foi apagado. Nós temos que descansar nisso, irmãos. Porque às vezes a pessoa vai com sinceridade a Deus, pede perdão com sinceridade, mas não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. Isso é perigoso. Você fica em dúvida quanto ao perdão. Você tem que, dali adiante, agradecer, começar somente a agradecer. Obrigado, Senhor, por ter me perdoado, pela Tua graça, pelo Teu sangue, por ter me justificado. Você vai, é claro, tomar aquele erro que você teve como uma experiência para não errar mais. De vez em quando você dá uma olhadinha no retrovisor para ver, de vez em quando, não toda hora, para ver, para que isso te ajude a você a fixar melhor os olhos no alvo e olhar e dizer: olha, eu errei outra vez porque em tal momento eu vacilei. Eu fiz isso, aquilo que culminou no erro. Se dá uma olhadinha só para a experiência, mas não para se condenar mais. Então que Deus nos ajude, irmãos, encontrar, se você sente às vezes que não tem esse descanso, tem aquele medo de que o arrebatamento aconteça, será que eu vou? Ou aquele medo, se eu morresse, meu Deus, eu gostaria de ser um salvo. Não, você tem que ter certeza. Se eu tiver que partir hoje, não há nada que impeça eu de chegar na presença de Deus. Por quê? Porque nunca pequei? Não é isso. Mas porque nunca deixei de consertar aquilo que errei. Sempre fui aos pés da cruz e coloquei com sinceridade. E saí dali propondo não errar mais. É isso. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, sabe, o verdadeiro arrependimento é aquele que você, quando comete a infração, aquilo dói no teu coração, e você diz para você mesmo assim: se eu pudesse voltar o tempo, eu não faria isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu iria por outra rua. Eu não teria abrido aquele programa, eu não teria ido naquele lugar. Esse é o sincero arrependimento. Agora, aquele arrependimento que premedita, eu vou fazer, depois peço perdão. Como vai pedir perdão se não está arrependido? A única coisa que move o sangue de Cristo é o arrependimento. Então, que Deus nos ajude e que também possamos nós ter a graça de Deus para respeitar, como ouvimos aqui. Nós temos irmãos que estão na linha do Espírito, que aí você vai ver o que é que Deus está exigindo da igreja. E nós temos tido um ministério que, pela graça de Deus, tem nos conduzido. E nos últimos cultos, eu creio que foi umas 2 vezes, agora nos últimos,
que o pastor Febrônio aconselhou a perdoar as pessoas em Cristo. Não foi assim que ele disse? Como Paulo diz que quando ele perdoava em Cristo. Porque às vezes as pessoas perdoam da boca para fora, e quando acontece um problema, traz tudo de volta para jogar no outro. E a pessoa diz: meu Deus, mas eu já não te pedi perdão. E, irmãos, quando uma pessoa se arrependeu, confessou, você perdoou, e mais tarde você puxa aquilo de volta, você desenterra o pecado, só que aquele pecado não vai vir sobre a pessoa que se arrependeu. Você vai assumir aquela culpa dali para frente. Porque você foi tirar, desenterrar algo que já estava sepultado. Então, que Deus nos ajude a respeitar o sangue de Cristo na vida das pessoas, na vida daqueles que consertaram, e respeitar o sangue de Cristo na tua vida também. Quando você pediu perdão, confessou, descanse. Ele é o descanso para as nossas almas. Vinde a mim todos que estáis cansados. Se fôssemos testemunhar aqui, vocês teriam muito a dizer. Quando você veio a Cristo, estava tão cansado, o pecado estava te massacrando. Você veio do jeito que você estava. Ele te recebeu, tirou o fardo de sobre você, te libertou daquela natureza, e aí você está agora caminhando para Cristo. Vamos nos colocar de pé. Precioso Deus, isso, ó Deus, é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, Pai, que palavras não podem expressar. Quando olhamos, ó Deus, para o pecador mais sujo que possa haver na terra, a vida dele mais suja que as paredes do inferno, mas ele vem ao Senhor com um sincero arrependimento, se torna tão alvo, tão limpo. Ó Deus, e o Senhor não lembra mais do pecado, o Senhor descansa aquela alma. Ó Senhor, nós somos gratos porque isso aconteceu na nossa vida. Um dia fomos resgatados, um dia o Senhor nos chamou, estávamos andando com aquele fardo pesado, e o Senhor nos convidou para viajar contigo, e a partir dali, Pai, nosso fardo foi tirado. Ó Deus, obrigado, Pai. E se alguém entre nós, quem sabe veio para Cristo, mas não soltou o fardo, continua se condenando, continua, ó Deus, em dúvida quanto ao perdão, quanto à salvação, meu Deus, que o Senhor os liberte disso, que eles possam descansar em Ti, que eles possam crer que a Tua obra é uma obra completa, não é uma obra pela metade, meu Deus. E eu peço por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que eles possam nesse momento ali na casa, ou onde eles estiverem, que eles possam, ó Deus, orar, olhar para Ti e dizer: obrigado, Jesus, pelo meu perdão. E dizer: Senhor, agora, não amanhã, agora eu vou colocar o meu fardo sobre os Teus pés, arrependido, crendo que o Senhor me perdoa, e vou viver pela Tua graça uma vida para Ti. Conceda isso, Pai. Liberta aqueles que estão oprimidos, liberta aqueles que o diabo tem escravizado com o pecado, ou escravizado com condenação, que eles possam crer que o Calvário fez uma obra completa. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus possa ampliar isso em nossos corações.